A educação bilíngue para alunos surdos em uma perspectiva cultural. Elias Paulino da Cunha Júnior. Olá, a nossa aula de hoje será sobre a educação bilíngue para alunos surdos em uma perspectiva cultural. Quando menciono a educação bilíngue, quero que fique claro que eu não estou falando da escola bilíngue de para surdos, mas da escola bilíngue para surdos no sentido de compreender os aspectos linguísticos, seja em diversas escolas ou na própria escola bilíngue de para surdos. Para compreender a educação bilíngue para surdos, é necessário ir além das propostas dos documentos jurídicos, como é o caso da Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, em seu artigo 1º, sobre a Libras, diz que é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão à língua brasileira de sinais Libras e outros recursos de expressão a ela associados. E o Decreto 5626 de 2005, em seu artigo 22º, parágrafo 1º, preconiza que são denominadas escolas ou classes de educação bilíngue, aquelas em que a língua brasileira de sinais Libras é a primeira língua e o português, na modalidade escrita, a segunda língua, sejam elas línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo. Mas, então, ter essa percepção jurídica não é só importante, de fato, quando conectamos com a realidade escolar dos surdos e compreendemos como perspectiva cultural. Precisamos pensar o processo e a questão pedagógica que envolvem os alunos surdos. Quando mencionamos aspectos pedagógicos, nos referimos ao ensino de quem tem uma formação de pedagogia, mas falando da atuação pedagógica no sentido de ser mais culturalmente sensível, relevante dentro do contexto bilíngue. Então, quando falamos isso, nós pensamos os professores em suas diversas formações, né, nas diversas disciplinas. Nós sabemos que há práticas pedagógicas que não são neutras em suas ações. E quando falamos, né, dessa percepção cultural, da obtenção, né, de conhecimento, como vai ser essa aquisição, nós precisamos conectar isso, né, essas práticas pedagógicas, e pensar que algumas leis estão sendo concretizadas enquanto outras ainda estão em processo. Por isso é muito importante ter essa percepção cultural para que haja realmente o pleno desenvolvimento do aprendizado. Então, é importante sabermos o que está por trás, né? Então, existem lutas, né, que a comunidade surda tem travado há tantos anos e precisamos pensar nos sistemas de ensino, esfera federal, estadual, municipal, que abrem espaço e nisso os surdos vão sendo reconhecidos de fato enquanto cidadãos, né? Então isso é de grande relevância. Esse território em que o surdo está inserido e ele tem a possibilidade de se reconhecer e de ser reconhecido na sua diferença, no aspecto linguístico e cultural, ampliando o acesso ao conhecimento. Isso é fundamental. Precisamos entender esse itinerário de luta, compreender o quanto isso é importante, porque são movimentos que estão sendo travados. E podemos falar sobre dois caminhos, né? Sendo um na direção mais educacional, de práticas pedagógicas, e outro mais relacionado à área acadêmica. Então, podemos falar da Associação de Surdos, podemos ver que esse movimento surdo no âmbito educacional, ele se dá de diversas formas, né? E vemos também nesse movimento acadêmico uma junção de forças. Então podemos dizer que numa primeira direção está envolvido o movimento político dos surdos no âmbito familiar, social, trabalhista, esportivo, na valorização da comunicação, o acesso à área da saúde, né? Principalmente a área educacional. Estamos caminhando passo a passo, mas estamos evoluindo de acordo com o que vem sido discutido, as propostas, então está em processo. Então, o papel das associações é fundamental, porque principalmente ela tem uma ação na parte educacional, que reflete nas práticas pedagógicas quando falamos nesse contexto bilíngue.
Então, esse movimento dos surdos está muito conectado com a parte cultural e linguística. Outro movimento que podemos destacar é a segunda direção, que seria acadêmica. Então, desde o período de 1990 até os dias de hoje, a partir de discussões sobre a inclusão, a prática pedagógica, a educação dos surdos, nós vemos que os surdos foram ganhando espaço nesse ambiente discursivo. E aqui os surdos ocupando seus espaços na linha de pesquisa, relatando os incômodos, denunciando os problemas educacionais dos surdos de todo o Brasil. Então, esse movimento tem ajudado nas reflexões, né, de acordo com as pesquisas, as publicações, as discussões que vêm ocorrendo, né, ajudando assim um movimento que vá diretamente ter um impacto nas práticas pedagógicas e, de forma inversa, esse movimento mais social também é refletido nas questões acadêmicas, embora estejam separados, né, no ponto de vista das suas ações, a parte educacional, as práticas pedagógicas, elas têm um vínculo, né? Elas têm o mesmo motivo, que é focar na educação bilíngue para surdos. Então, essa dupla direção ela está convergida nesses interesses, na realidade surda, né, na luta, né, para que se tenha uma percepção cultural. Então, essa prática, essas significações, ela precisa entender e atender os contextos escolares, né, para que haja realmente o bilinguismo. Então, nós temos que ver que a primeira língua, ela é a língua de sinais, na qual se dá, né, a compreensão. Então, o professor ele precisa pensar nessas práticas pedagógicas, desenvolvimento linguístico seja assim favorecido. O autor Carlos Sclier, ele vai abordar a educação bilíngue dizendo que a educação bilíngue ela não pode ser somente assimilada pela concepção de escola bilíngue em si, mas por meio de uma política de educação bilíngue. Então, essa prática, as significações, ela tem uma visão socioantropológica e que ela se distancia do modelo educacional tradicional, porque há vários alunos que podemos ver que estão fora da escola. Então, o autor, ele menciona que existem essas duas situações que nós devemos saber. A imensa quantidade de surdos que está fora do sistema escolar e aqui já foi excluída. Então, isso é um problema sério que devemos pensar. E a preocupação dos CRIA nesse sentido é justamente esses que foram excluídos muito antes de terminar sua educação básica. De tantas barreiras que tiveram, acabaram desistindo dos estudos. Porém, nós devemos observar que isso não se dá por conta do aluno, não é um fracasso do aluno ou da escola, né? Mas é pela falta de uma política efetiva para implementar uma infraestrutura política. Então, é necessário que as instituições, quais sejam, elas pensem nisso, né? Numa infraestrutura que possa ter e contemplar, né, as questões pedagógicas inerentes à cultura surda, observando aspectos linguísticos. Então, precisamos aprimorar a política de educação bilíngue na prática escolar e não apenas ficar respaldado nessa proposta. E outra coisa que nós podemos ver é que quando Sclier faz análise sobre a educação de surdos, ele parte dessa concepção antropológico-cultural e ele refuta a visão da surdez como uma deficiência. E nessa direção, ele compreende que a surdez é uma diferença. Então, isso deve ser construído e determinado nos projetos políticos e pedagógicos atuais. Então, a surdez ela é determinada e construída na educação das escolas e a partir de diferentes formas multiculturais. É preciso pensar, repensar e reinterpretar a prática escolar por meio de novos contextos, né, para um amadurecimento linguístico, para a construção de relações de ensino-aprendizagem, em que a escola e o professor não podem ficar
vendo, sabe, esse processo apenas no âmbito escolar, porque ele se dá tanto dentro como fora de sala de aula. Então é preciso pensar na própria atuação, as exigências legais, a formação do professor. E aí eu pergunto, há contemplação, de fato, de um professor nessa perspectiva bilíngue? Nós sabemos a complexidade que há nesta questão, né? Será que ainda não vamos conseguir suprir as lacunas educacionais? Vamos aprimorar essa prática de ensino e da própria formação, momento oportuno de pensarmos sobre esse contexto bilíngue. Então, o professor, ele tem que entender isso, que é, tem que se levar a um conhecimento de mundo, uma percepção de mundo. E nisso, nós podemos ver que a autora, a Vilma Favorito, ela vai falar acerca dessa prática de ensino pedagógica e que devemos superar essas práticas oralistas. Ela diz que o oralismo é um método ancorado na oralização que tem como objetivo o treinamento auditivo e o aprendizado da língua oral. Então, partindo do princípio que o indivíduo surdo não tem do mesmo nível de audição para receber os sons de fala, ele deve constituir um interlocutor por meio da linguagem oral. Então, com isso, calcada nessa visão clínico-terapêutica da surdez, a língua de sinais é vista como um obstáculo e, assim, o surdo acaba tendo uma desestimulação. E a Ronice Quadros, ela vai falar acerca da realidade vivida pelos surdos e os atrasos sofridos com o impacto histórico do oralismo, que gerou uma situação cultural bastante visível. Então, segundo a autora, observar alguns surdos, constatou-se que após terem passado anos em uma escola treinando com o reforço dos professores, isso não havia contribuído em nada para a sua integração social. Consequência, decepção, os surdos se sentindo enganados por esses profissionais e alguns nem querem mais utilizar a sua voz. Então, isso mostra e retrata, né, que o passado o jeito como era a educação, nós estamos agora no momento oportuno para superar essa discussão, entendendo a importância da educação bilíngue para os surdos. Né, sendo considerada a minoria linguística, há que se valorizar a conceituação. Né? Então, temos que pensar e nos organizar com relação a essas propostas, levando em consideração a conceituação identitária e cultural para que elas se fortaleçam e promovam a legitimidade de um povo que é o povo surdo. A autora Terezinha Maher, ela explica que o uso da língua de sinais, ela tem como forma discursiva, valorativa na vida do sujeito surdo e que eles são capazes de realizar o bilinguismo, de modo que os aspectos linguísticos, eles aparecem no contexto das relações como compreensão no processo escolar, dissolvendo toda essa questão de um preconceito linguístico. Né? Então, muitas vezes, o que nós vemos são essas caracterizações. Então, a Maher vai falar acerca disso. Os bilíngues compulsórios são aqueles que, de forma injusta, têm uma posição sobre o sujeito sem respeitar ou ter o consenso de uma outra língua, né, uma outra cultura. Não há esse respeito. Já os bilíngues facultativos, eles cedem, né? Então eles acabam tendo esse entendimento, né, de que as línguas elas estão ali sendo compartilhadas de formas respeitosas. E temos também os bilíngues idealizados, como a Terezinha Maher fala. Então nessa proposta, nessa ideia, pressupõe que o falante idealizado ele está desempenhando o domínio das duas línguas, né? Porém, não tem conscientização, não tem engajamento político e por serem às vezes estigmatizados, muitas vezes a gente trata como se esses falantes fossem considerados de línguas de menor prestígio. Então, quando falamos, né, dessas questões acerca de uma educação realmente bilíngue, a gente tem que pensar, refletir. É um momento oportuno, né, para quebra de preconceitos linguísticos, né? Então pensamos
em novas práticas, né, em práticas realmente bilíngues. Então, podemos pensar em modelos, né? E nisso, nós vemos que a Terezinha Maher, ela vai apresentar 3 modelos dentro desse processo educacional bilíngue. O primeiro que ela vai tratar é o modelo assimilacionista de submersão. O que seria isso? Quando tem uma instituição de ensino que apregoa a inclusão do aluno bilíngue, mas na prática não acontece. Então, de fato, o que acontece são aulas monolíngues, né? Então, uma língua acaba prevalecendo. Com isso, nós podemos ver que os surdos ficam sobre a prática do oralismo, né? E podemos usar um exemplo, como o índio, que está numa escola de brancos e não respeitam a língua dele. Então, permanece a língua do branco e não uma outra cultura, uma outra língua. Então, isso seria um bilinguismo? Não, apenas uma língua ali está sendo de fato valorizada. Temos o segundo modelo, que é o modelo assimilacionista de transição. Esse modelo seria como que a língua materna do aluno seja a língua de instrução nas séries iniciais. E então, esse aluno surdo, ele vai gradativamente tendo uma outra língua que vai, né, sendo substituída pelo ensino de uma língua majoritária. Vamos pensar o aluno surdo, por exemplo, de família surda ou mesmo de pais ouvintes. Ele está lá, né, começa com a Libras e depois ele começa a estudar uma língua que é majoritariamente ouvinte. Já a terceira proposta é a proposta do próprio movimento surdo, né, da apropriação de conhecimentos pelos alunos surdos, né? Então nós podemos ver que o que se vê é que os alunos surdos eles vão crescer assim, né, vão se desenvolver. E é isso que os alunos surdos, né, esse que o movimento surdo deseja, né, mas infelizmente muitos professores eles acabam fazendo prevalecer essas posturas, né, essas mentalidades próprias do ouvinte, né? Parece que depende, né, de uma tradição e a gente tem que romper com isso e trazer um desenvolvimento real, né, no que tange a justamente esses modelos linguísticos. Agora vamos falar das práticas pedagógicas, né? Porque temos a Luciane Rangel, que ela é uma autora surda, e ela fala que deve-se fazer uso de recursos visuais na comunicação para que os sujeitos surdos tenham um resgate cultural, a possibilidade de recriar no currículo a cultura, a comunidade, a língua, representar a surdez como uma diferença cultural e não é como uma deficiência, né? Então, olhar a surdez a partir desses traços, né? Então, nessas práticas bilíngues, isso deve ser contemplado, isso é de extrema importância. Então, compreender a surdez a partir dos seus traços culturais. Então, isso em sala de aula traz uma diferença enorme. Então, devemos nos afastar desse olhar patológico, da enfermidade e da normalização. Isso deve ser superado. E a autora Vilma Favorito, ela ainda complementa, destacando a importância da apropriação do conhecimento pelos alunos surdos por meio do processo educativo, com interações. Então, como se dá, né, essa educação bilíngue? Como fazer a partir dessa perspectiva cultural dos surdos? Então, nós vamos, assim, poder falar em conceitos, né? O primeiro seria da educação culturalmente relevante, que para Gandhi, esse desempenho escolar, ele vai oportunizar aos alunos a aprendizagem e a competência cultural, a capacidade das crianças entenderem quem elas são, de onde vêm, porque essas coisas são importantes para ajudá-las na aprendizagem, ter uma consciência sociopolítica, que serve para fazer com que eles entendam os estudos que fazem, que aprendem, tem um objetivo social maior. Então, nós precisamos pensar isso. O outro conceito é da pedagogia culturalmente sensível, que para Erickson, uma pedagogia culturalmente sensível é aquela que dá visibilidade
É aquela que atende aos anseios dos alunos e, sobretudo, promove a aprendizagem, produz confiança entre os envolvidos. Nessa difícil tarefa, se construir um ambiente propício para a aprendizagem e ensino dos alunos. Então, diante de tudo que expliquei, o que nós podemos refletir? Então, quais são esses desafios para o professor na realidade? Como podemos pensar esse espaço escolar na possibilidade de construção de conhecimento e de vida, né, a partir de uma pedagogia verdadeiramente bilíngue, que rompa com esses modelos tradicionais de ensino e que dê margem para novos modelos, novas práticas pedagógicas que propiciem, né, novos modelos para construção e conhecimento de vida.